Após vencer a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Paysandu, vendo um time que está jogando bem, embalado após a conquista da Copa Verde, se questiona: será que esse elenco a gente pode sonhar mais alto, pensar até mesmo em um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje eu quero trazer tanto a minha opinião quanto também os dados. Quais são os pontos, quantos pontos você precisa fazer para chegar até a Série A do Campeonato Brasileiro? A diferença, por exemplo, em uma campanha de meio de tabela que, pelo menos em teoria, não é tão grande assim, os principais destaques dentro desse elenco e, na minha avaliação, ainda necessitando de algumas peças de maior destaque nessa janela da metade do ano, que eu quero comentar com vocês a respeito disso, tá bom? Só antes da gente começar o vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e conferir o recado da Esportiva VIP, nosso parceiro aqui do YouTube do Black Card, para você fazer a sua aposta na vitória do Paysandu contra o Sport na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Lá você faz o seu depósito a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, e ganha 100% de bônus no valor do seu depósito até R$600. A Esportiva VIP também te oferece as outras odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, como por exemplo, uma vitória do Paysandu contra o Sport fora de casa, pagando 5,60 a cada real apostado, o empate a 3,80 e uma vitória do Sport 1,52. Mirassol e Goiás, empate pagando 3,10. América Mineiro e Ponte Preta, vitória do América em casa 1,44. Vitória do Avaí contra a Chapecoense pagando 1,86. E o empate de Amazonas e Brusque, uma odd de 3. Essas e todas as outras cotações é na Esportiva VIP, o link no comentário fixado. Faça o seu cadastro, super simples para você entender a plataforma. Lá você encontra todas as odds, como por exemplo os amistosos da seleção brasileira nos Estados Unidos e muito mais. O link da Esportiva logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um assunto positivo. A primeira vitória do Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro demorou, mas saiu, O início de tabela também do Paysandu não era fácil. E para quem acompanha aqui o canal, eu sempre comentei uma coisa em relação ao Paysandu e aos objetivos para essa temporada de 2024, o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco do Paysandu é bom, tá? Até em determinado momento ali, antes do começo da Série B, ali entre a semifinal, o final do Campeonato Paraense, eu já até falei, o time do Paysandu era melhor do que o do Goiás. O Goiás que acabou contratando todo mundo de última hora para a disputa da Série B, jogadores mais caros. Então, para o começo de temporada, o Paysandu ele tem sim bons jogadores. Acabou faltando, ficou uma lacuna aí, principalmente na função de um camisa 10. Acho que o Paysandu ainda pode se reforçar nas pontas, talvez mais um lateral esquerdo, tá? Agora eu comento mais sobre algumas necessidades dentro do elenco. Pode não ser o melhor elenco, não pode não estar ali entre os top 5 da Série B do Brasileirão, mas para uma campanha tranquila, estável, de meio de tabela, que é o primeiro objetivo para o Paysandu, tá? Eu entendo a angústia da torcida, e isso eu já falava desde agosto do ano passado, Se o Paysandu, naquele momento, subisse para a Série B, o torcedor ele ficava feliz, ok, mas um clube desse tamanho não pode estar longe da Série A do Brasileirão. Então é natural que o torcedor ele sempre sinta aquela coisa: pô, vamos voltar logo para a Série A, o Paysandu é muito grande para jogar só a Série B. Eu entendo isso perfeitamente e concordo 100% com isso. A questão é que a parte financeira ainda acaba pesando bastante. Então o Paysandu, existe uma diferença grande em relação aos outros clubes que estavam na Série A do ano passado, outros remanescentes como o Sport, o Ceará, neste aspecto financeiro. Então, querendo ou não, o primeiro objetivo que o Paysandu tem que ter em mente nesse retorno à Série B do Campeonato Brasileiro são os 45 pontos. Porém, eu acredito que dá sim para sonhar com algo a mais. Não sei se o acesso, tá? Mas de uma campanha de meio de tabela, eu não tenho, por exemplo, a expectativa ou o pessimismo de que o Paysandu vai brigar lá contra o Z4 até a última rodada, nada disso, tá? Acho que o Paysandu ele tem sim elenco para chegar aí na faixa de 50 pontos, 52, ficar ali em 11º, 8º lugar, tá? Eu na minha avaliação, tá? Não estou puxando o saco aqui por ser torcedor do Paysandu, por estar gravando um vídeo do Paysandu, melhor dizendo, mas eu acho que o elenco do Paysandu dá sim para ficar numa região intermediária da tabela. E daí, para o G4, será que a diferença é tão grande assim? Olha, sendo sincero com vocês, não, tá? Segundo a UFMG, neste ano, o clube que chegar a 60 pontos
tem 89% de chance de subir. O clube que chegar a 61 tem 94%. 62 pontos já está dando 97%. Então, uma pontuação de 62, a diferença de 50 para 62 não é tão grande assim, né? Obviamente, de 45 para 62, estamos falando de quase 6 vitórias. Pode não parecer muito, mas para ganhar 6 jogos a mais nessa Série B, o Paysandu precisa ter um elenco melhor. Eu vou deixar aqui para vocês também a tabelinha de quantos pontos os clubes fizeram quando subiram nos últimos anos. No ano passado, o mínimo, né? A 64 em 2023, 62 em 2022. Então, se a gente pegar aí esta faixa, geralmente 63 é uma pontuação muito segura, tá? 63, acredito que dificilmente acaba ficando de fora. Os clubes que subiram com a menor pontuação, tanto o Goiás de 2018 quanto o Figueirense. Salvo engano, lá em 2013, também o Figueirense acabou subindo com 60 pontos, mas o curioso é que o Goiás, mesmo com 60 em 2018, ele já tinha subido, né, com uma rodada de antecedência. Então, naquela temporada, o número ficou muito abaixo, porque o Goiás acabou perdendo a última rodada também, um jogo que eu tava contra o Brasil de Pelotas, Deus me livre. Mas enfim, voltando aqui para o lado do Paysandu, são esses os números, tá? Como eu falei, a minha expectativa, e isso eu comentei até mesmo lá na pré-Série B, vamos dizer assim, era que o Paysandu começasse a Série B para ser uma surpresa, ele precisaria começar a Série B muito bem, né? Ou seja, aquelas primeiras 5 rodadas, vencendo 2 e 2 empates, algo nesse sentido, tá? Estando hoje, por exemplo, com 12 pontos, vamos colocar aí essa pontuação, uma campanha mais ou menos semelhante à do Operário, do Vila Nova, até aqui. Mas não quer dizer também que porque o Paysandu começou mal, que ele não pode se recuperar. A gente tem que considerar também outra coisa. O Paysandu ele enfrentou os adversários mais difíceis. Lá nesse começo de Série B do Brasileirão, já enfrentou o Mirassol, já enfrentou o Goiás, o Avaí, o Santos e agora venceu o América Mineiro dentro de casa. Os jogos na Curuzu ou até mesmo no Mangueirão, mas eu tenho uma preferência pela Curuzu na Série B por conta do Caldeirão, tá? A não sei que for um jogo de 40 mil no Mangueirão também, né? Obviamente acaba tendo essa pressão. Mas acho muito difícil o Paysandu perder mais do que 4, 5 jogos esse ano dentro de casa. Então fazer da sua casa um verdadeiro aliado, né, um alçapão para os adversários, vai ser aí o primeiro ponto. Para o Paysandu somar o máximo de pontos possíveis e chegar naquela reta final, ninguém sobe agora, tá? Chegar ali faltando, vamos colocar aí, faltando 10 rodadas, você estando aí a 5 pontos do G4, 6, 4, 7 pontos, dá para sonhar, sabe? E aí chega aquela reta final, as últimas 5 partidas, ou estando lá dentro do G4, ou 2 pontos fora, 3, 4, dá para buscar, tá? Então eu tenho essa expectativa, se o Paysandu for nessa janela de transferências também, conseguindo manter as suas principais peças e contratando jogadores de maior destaque. Aí você pode até estar se perguntando, pô Guilherme, mas você falou que o elenco do Paysandu é legal, é interessante, tem bons jogadores, de fato tem sim, mas que precisa contratar para pensar em algo a mais na Série B? Sim, tá? Por que eu digo isso? Se fosse a Série B do ano passado, com todo respeito aos adversários, tá? Mas a Série B do ano passado foi mais fácil do que a desse ano. É só você pegar a tabela de classificação, não tinha um Santos, né? Não tinha um Coritiba, Goiás, o Ceará esse ano precisando subir de qualquer jeito, o América tem um timaço, o Sport também. Então assim, são 7 clubes, o Avaí acabou entrando nessa parada também, e eu já fiz esse prognóstico antes do começo da Série B. Esses 7 clubes é muito difícil você superar eles tendo um elenco inferior. Pode acontecer, tá? Você pode anotar isso aqui. Dificilmente esses 7 irão ficar entre os 7 primeiros colocados. A Série B ela tem um aspecto de desmotivação muito grande. Você pode ver que quando o clube, esses mais endinheirados, né, vê que não vai subir, ele larga de mão da competição, fica ali em 13º lugar. Todo ano tem uma história dessa. Mas o Paysandu ele precisa ainda de alguns jogadores com um pouco mais de rodagem para uma realidade de Série B e de preferência que enfrentem uma fase boa, principalmente no campo ofensivo. Eu vejo que se fosse para falar as principais necessidades dentro do elenco, um lateral esquerdo, tá? Mais um camisa 10, acho que o Paysandu ele precisa desse 10, ficou faltando na janela de transferências anterior, e mais um ponta. Tá? Se puder também, né, não quer demais, mas essas 3 na minha avaliação são as primordiais. Um ponto, um jogador de velocidade, um camisa 10 e mais um lateral. Se pudesse ainda eu traria um outro centroavante reserva e mais um zagueiro, tá? Eu ficaria acho que com mais um zagueiro.
para a sequência da temporada, apesar que até aqui, né, o Lucas Maia e o Quintana vêm jogando bola pra caramba, e eu já fiz esse prognóstico também antes do começo da Série B, que essa zaga do Paysandu, ela é sim muito interessante. Tem o Wanderson também nesse esquema que pode, né, utilizar com 3 zagueiros. E dentro desse cenário, acho que o Paysandu ele vai precisar, olhando a perspectiva de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, gastar uma grana maior. Um jogador aí, por exemplo, no nível do Cassiano. 3 contratações nesse sentido, eu acho que o Paysandu estaria muito forte para brigar pelo acesso. Mas o aspecto financeiro, como eu falei, acaba pesando muito nesse momento também da temporada. Mas não é impossível. A gente já viu muitos clubes com elencos modestos num começo de temporada se sobressaindo. Por exemplo, a gente não tinha essa expectativa de que o Wesley Garcia seria o principal jogador do Paysandu na Série B. Eu tinha uma expectativa boa, acho que vocês também, mas para ser aquela surpresa, um jogador entrando no segundo tempo, intercalando entre titular e reserva. O cara vem comendo a bola nessa Série B do Brasileirão. O Nicolas também, né, começa a desencantar. E esse título da Copa Verde fez muito bem ao Paysandu, né? Eu já tinha comentado isso. O Paysandu ele tem um elenco bom também. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o Biel, que ainda não despontou vestindo a camisa do Papão, mas é um jogador que tem qualidade em um campeonato longo como é a Série B. O Christopher também é uma opção interessante para o meio de campo. O João Vieira pegou confiança também após essa partida na Copa Verde. O Edinho vem jogando melhor nos últimos jogos em relação ao começo da temporada. Ainda falta opções no setor ofensivo, né? Acho que há necessidade clara de contratar pontas, esse camisa 10 também, e um outro reforço pontual. Tem um técnico experiente que conhece a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Hélio dos Anjos, e na minha opinião, neste momento, o mais importante é o Paysandu aproveitar o embalo, né? Já que está vindo aí de título, venceu o América Mineiro, o último invicto da Série B do Brasileirão, o Paysandu ele precisa somar pontos. Nesses 2 próximos jogos fora de casa, tentar vencer pelo menos um, ou o Sport ou o Ituano, jogando longe de Belém. E aí volta para as partidas dentro de casa. Depois, né, vai ser o CRB jogando em casa, Chapecoense fora, Operário em casa. Esses 4 próximos jogos aí do Paysandu também tem sim um nível de importância muito grande. Tentar vencer pelo menos 2 deles, tá? Acho que o Paysandu chegaria ali naquele meio de tabela com essas 2 vitórias pelo menos. E arrancar um pontinho fora, enfim, depois a gente vai comentando mais a respeito disso. Mas aproveitar que a fase é boa, pegando um esporte também que está vivendo um momento de oscilação, e esse tipo de jogo é o tipo de jogo que o torcedor gosta, porque o jogador também tem que se motivar para vencer as partidas complicadas, né? Jogo difícil, casa cheia, é isso que move o futebol. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu sei que ainda está cedo, é só a primeira vitória, o Paysandu agora que saiu da zona de rebaixamento, mas é um time que tem sim qualidade. Pensar primeiro, fazer os 45 pontos o mais rápido possível, para nem pensar nessa possibilidade, Deus me livre, o Paysandu cair de novo, isso não pode acontecer de forma alguma, e sonhar um pouco a mais, fazer contratações melhores aí na metade do ano, fazer da Curuzu, do Mangueirão, o seu verdadeiro aliado. Dá sim, tá? Acho que não seria nenhum absurdo o Paysandu ser uma surpresa daqui para a reta final do Campeonato Brasileiro, engatando essa sequência. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Esportiva VIP para você fazer a sua aposta a partir de R$1 via Pix, dobrando o seu depósito. Lá você encontra já as odds para esse jogo contra o Sport na outra semana, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!